Ana, faz a página pra gente. Vamos fazer a prece primeiro, né? Faz a Sim, prece, sim. não? Pode fazer, você faz a prece e já começa a página. Pode ser? Ah, Tá bom. pode. Vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por mais um dia de estudo, por estarmos aqui todos em torno desses ensinamentos. Agradecemos, Senhor, que a paz possa contribuir para que nós possamos cada vez mais colocar em prática tudo que aprendermos com o nosso próximo, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Com esta prece, mestre, pedimos por dar por iniciada a reunião do estudo do livro dos médios, segundo a tua paz e harmonia. Que assim seja. Vamos lá, pode dar seguimento. Livro, Caminho, Verdade e Vida, Glória ao Bem. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Está em Palavras de Paulo, Cartas aos Romanos, capítulo 2, versículo 10. A malícia, fingimento, costuma conduzir o homem às falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão, reconhecimento religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo falo crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo, intolerância, rigidez, que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes, de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará, promoverá o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessa a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possam fazer. Mas se são bons e sinceros, no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Vou deixar para você comentar, que eu acho bem difícil esse bem, porque eu ainda não sou bem boa. Mas fica tranquilo, eu também não sou não. Estamos todos tentando aprender esse bem mais profundo. É muito difícil mesmo. Mas vamos lá, vamos tentar digerir um pouquinho por que Emmanuel fez uma página para gente, detalhando e explicando sentimentos que a gente confunde e que a gente fica meio perdido, porque ele está falando sobre isso. É, as ciências da Terra vão sempre auxiliar criarmos princípios lógicos e não necessariamente tem algum sentimento totalmente atrelado. O campo da filosofia ele vai nos auxiliar a raciocinar cada vez melhor sobre vários aspectos da vida. Fundamental, maravilhoso. Mas com relação ao sentimento, a escola do sentimento, você não vai encontrar um grande pilar aqui na Terra,
a não ser os grupamentos religiosos no culto real, a grandeza e a glória do bem que Deus promove em todos os lugares. Aí a gente vai ter que começar a entender sobre isso. Então, Paulo, quando emite essa carta aos Romanos, novamente, né, a carta aos Romanos, a gente só consegue ler a resposta, né, a resposta que Paulo envia aos Romanos. Lembrando que o grupo inicial nas cercanias lá no Império Romano, né, nos grupamentos romanos, era um grupamento iniciático que não foi ele que iniciou, né? Ele só foi depois passar lá para visitá-los. Então, ele não conhecia ainda diretamente cada um deles, né? Só que sempre temos essa dúvida. Como o bem se manifesta? A gente fica tentando imaginar qual foi a pergunta, né? Como que o bem se manifesta? A bondade tem um rótulo? A bondade ligada ao Cristo é diferente da bondade ligada ao muçulmano? É diferente da bondade ligada à pessoa de outro país? Ah, mas o outro fala alemão, o outro fala javanês, o outro fala italiano. Será que a bondade vai sair meio torta porque não está falando o idioma correto? Isso é tudo muita bobagem que foi ventilado durante muitos anos. Não existe essa questão de pureza devido à linguagem, devido a hábitos. Ah, fulano, tal país tem hábitos mais puros. A pureza vem do amor, o amor sincero que a gente ainda está se arrastando para aprender a desenvolver. Então, me parece, eu não tenho acesso, né? Nunca tive acesso, para saber qual foi a carta que originou essa resposta de Paulo. Mas pelo contexto, ele fala, ó, glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Então ele tá falando que qualquer um, a qualquer pessoa que esteja obrando no bem, sempre vai ser cercado de honra e paz. E essa honra e paz, é claro, honrar a quem? Honrar a Deus, o patrocinador daquele bem, né? Então, todos os lugares que possuem manifestações sinceras de querer desenvolver o bem, ali existirá as irradiações do Pai amparando e desenvolvendo. Então, é por isso que ele começa a divulgar essa página e explicar para a gente. Porque senão as pessoas começam a achar bobagem, que é para ficar gritando glória, glória a Deus, glória, para ficar gritando, é só gritar glória. Não é isso, né? É glorificar ao bem. Glorificar não é só ficar falando, falando. Glorificar é você colocar no seu dia a dia. É você colocar nas suas atividades. É você desenvolver o bem em tudo que você faz. Esse que é o grande desafio de propagar o bem em qualquer atividade que nós estamos exercendo aqui na Terra, né? Ou fora do planeta, ou fora do planeta Terra, não se preocupe com localidade também. É uma questão de predisposição. Você está sempre predisposto ou predisposta a enxergar como melhor se portar, enxergar o melhor das situações, enxergar como melhor desenvolver o bem a partir da sua consciência ativa, focada em querer desenvolver a todos que estão à sua volta, amparando, não humilhando, dizendo que é superior, que sabe mais, mas às vezes é no silêncio. Às vezes é na sua própria atividade em que você faz com um sentimento de bondade, né? Então ele começa com algo difícil de a gente perceber, né? Nós somos uma caixinha de surpresa. Nós estamos num momento estranho da nossa consciência, né? A consciência tem várias etapas de desenvolvimento, né? Nós estamos num momento de desenvolvimento que a gente consegue conviver com ideias contrárias. Você pega um único assunto, chamado duplo pensare, né? 1984. Há uma historinha sobre isso, e ele definiu bem, duplo pensar. Como é que a pessoa pode pensar duplamente, né? Mas é mais ou menos por aí. A gente consegue conviver com ideias contrárias em total harmonia. Ah, eu sou contra plástico. Ué, mas você compra um monte de coisa de plástico.
Não, eu sou contra essa situação assim, assim, assado. Mas você vive dessa situação assim, assim, assado. Né? Tá contra que os outros pratiquem também. Ela mesma não. Não pode haver essa contrariedade, né? Se você quer viver a verdade, né? Vamos pegar até mesmo os esforços que foram feitos lá pelos gregos, lá pelo grupo lá da Grécia, os mais antigos, no estoicismo. Qual era o exercício? Você ter um princípio e seguir esse princípio. Ah, eu quero. Meu princípio é não falar mentira. Você fala a verdade o tempo todo, mas sem querer ofender, né? Senão você usa esse princípio para maltratar. Não é nesse sentido. É no sentido de não querer enganar o outro. Então você vive se esforçando realmente, genuinamente, para não enganar o outro. Então é com relação a isso também. Como que você compreende se você está produzindo um bem ou não? E onde você deve produzir esse bem? E que bem é esse que você deve apreciar? Como é que você vai apreciar um bem? Não, eu vi uma senhora não sei aonde que se doou para não sei quantas criancinhas. Eu vi isso num documentário. Nossa, que senhora incrível. Ela fez isso, ela fez aquilo, aquilo outro. Maravilhoso. E isso é o seu treinamento que você está adquirindo para perceber um bem que alguém está manifestando. Só que isso não é ainda a apreciação correta do bem, porque pode estar ali por trás outras atividades. E você precisa apreciar o bem que você está executando. Como é que você vai. Vamos supor, vamos fingir que o bem é igual a mangueira de água. Vamos fingir que o bem é uma mangueira de água. Se você chega numa certa. Todo mundo já regou planta aqui, né? Não estou inventando nada, todo mundo já teve essa experiência. Quando você pega uma mangueira de água e você aperta a ponta, você faz aquele chuveirinho. Você faz lembrar a chuva. Para as flores, para as plantas mais delicadas, como que você joga essa água? Exatamente como ocorre com a chuva. Você aperta ali o botão, aperta ali a saída, né, para restringir o fluxo, aumenta a pressão. Aumentando a pressão, você aumenta a velocidade do fluido e ele vai espirrar para todos os lados, fazendo quase que uma névoa. Então ele fica salpicando, caindo várias gotinhas nas plantas. Mas por que você não dá um jato direto? Porque você não quer danificar nem o solo onde está a plantinha, muito menos as plantas. Você quer fazer algo como Deus faz naturalmente, que é a chuva. Então, com relação ao bem, eu gosto muito da analogia com relação à chuva. A gente não tem como fazer chover diretamente do céu, né? Aliás, a água é o que representa a maior exemplo de bondade e de presença do Pai, em termos de um símbolo. Qual seria o maior símbolo com relação à presença de Deus em todos os lugares? É a água. A água é o maior exemplo. Está no céu, nas nuvens, né? Alimentando e cuidando de todo o continente. E ela vem lá de um reservatório maravilhoso, né? Ela evapora e vem para o continente. E igualmente está no fundo da terra, né? Se você cavar, você encontra um recurso de água no interior da terra. Inclusive, quem dá esse exemplo, eu tô parafraseando, né? Estou copiando aqui o exemplo que o próprio Cristo explicou no livro Boa Nova, uma página muito bela sobre. Não me recordo o capítulo agora, mas daqui a pouco eu pego para vocês. Ele tentando explicar para João como é que ele poderia reconhecer que Deus também está nele. E olha que mais incrível, 70% do seu corpo é água. Ou seja, você está 100% interligado na manifestação do bem do Pai. A gente que ainda está aprendendo, meio que perdidos. Então, quando você está lá limpando, quando você está lá regando as plantinhas com a mangueira, o que você faz? Você acaba fazendo que seja o mais suave possível, tanto quanto é a chuva natural, é a garoa, enfim, uma chuva fina, que não vai danificar as pétalas, não vai danificar o terreno, não vai arrastar, né, como se fosse uma enxurrada, uma enchente. Você sabe que isso aí é meio que destruição. Então, como é que as pessoas passam a fazer isso naturalmente? E não simplesmente sempre dar o mesmo jato? Isso já é um aprimoramento, aprendendo, reconhecendo pelos exemplos do Pai,
como ele se manifesta em relação a todos os reinos. Tudo são grandes símbolos de aprendizado, e a gente vai ter que perceber esses símbolos. Então, quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele começa a falar claramente: atenção, a fonte do bem, ela não está fixa entre os judeus. Ela não está fixa entre tal grupamento, muito menos entre aqueles que agora começam a se chamar de cristãos. Isso é uma loucura. O bem, ele se espalha em todas as galáxias. Não importa a denominação que você coloque para você mesmo. Ele está ocorrendo em todos os lugares. Só que a gente não percebe. Então ele começa falando nesse verso, né, desse trecho da carta de Paulo. A gente não tem a carta original, a gente imagina que está ligado a acreditar que a manifestação da paz, do amor e do bem, ela só pode ocorrer através de pessoas que estão ligadas a certos grupos religiosos, que estão sendo... Não é verdade. Isso ocorre continuamente. Então, aí ele começa o parágrafo de uma maneira inusitada, né? Pô, a pessoa está falando sobre o bem e, de repente, começa a falar sobre algo que parece estar desconectado, né? A malícia, ou seja, o fingimento, costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão, ou seja, do seu reconhecimento religioso a que se dedica, né? Do ambiente de trabalho que lhe é próprio e da comunidade familiar em que se integra. Alguém ia falar assim: ué, eu não entendi. Ele não tinha que ser um reconhecimento religioso a que ele se dedica? Não deveria estar escrito que teria que ser o espiritismo? Mas todas as religiões falam que tem que praticar o bem. Eu não conheço nenhuma religião que fala assim: ó, você tem que praticar o mal, tá? Não existe essa religião. Não, mas eu ouvi falar que os muçulmanos, que o Alcorão... Então pega o Alcorão e vai ler. Né? A gente tem que parar com essa mania de, poxa, dá muito trabalho ler esse negócio, eu vou esperar alguém comentar, alguém fazer um resumo. Mas quando o cara faz o resumo, é a percepção dele. Não estou nem colocando aqui que existe maldade na forma de interpretar, na forma de querer conduzir o pensamento. Eu estou sendo bem sincero em acreditar o seguinte: a pessoa não está sendo maldosa em fazer um comentário leviano, né? Um comentário improdutivo até. Eu estou comentando no seguinte sentido, que a pessoa está comentando de uma forma traiçoeira e até criando um princípio de intriga, de briga entre grupos religiosos, por não conhecer, em primeiro lugar, e o segundo lugar, ele não sabe que ele vai reencarnar lá. A maioria fica falando assim: não, porque Maomé, não, porque não sei se você já reencarnou lá, cara. Talvez você foi um grande defensor de Maomé, brigou, matou, destruiu, querendo defender, porque você entendeu da forma errada. Então você entende errado porque não tem sentimentos nobres, justos e coerentes. Aí você quer culpar até Maomé, você quer culpar todo mundo. Então não é isso. Todas as religiões irão se integrar, porque todos nós somos filhos de Deus. Essa questão de criar separativismo, segregar tudo, ficar tudo separando, isso é bobagem nossa, infantilidade por ausência de evolução. Então o que ele está falando? Não importa onde você vai nascer, ele já dá essa dica. Você tem que ter o reconhecimento em relação à religião a que você se dedica. Ou seja, diz lá que você tem que praticar um bem, que você deve buscar um bem. Você está fazendo? Então olha só. Ele não está falando que você tem que enxergar alguém fazendo. Ele está falando que você que tem que fazer. E ele também comenta, o homem, com as suas falsas apreciações do bem, quando não parta da onde? Do ambiente de trabalho que lhe é próprio. Então quer dizer que no ambiente de trabalho eu tenho que ser bondoso, eu tenho que produzir o bem? É óbvio, né? É óbvio. É claro que você tem que produzir o bem no ambiente de trabalho. Mas eu não sei como. Lá é maior disputa, um tentando derrubar o outro, um tentando passar a perna no outro. Então você ajuda todo mundo e você vai ser sempre passado para trás. E você vai ficar feliz por isso. Porque essa é a sua meta. Produzir um bem, ainda mais se for sacrificial. Porque se for somente para fazer o bem e você ficar isento de sofrer nada, qual é a graça? Não tem graça nenhuma, né?
Seria a mesma coisa que subir numa prancha de surf e nunca cair de uma onda. Subir numa bicicleta pela primeira vez e nunca tomar um tombo. Como é que pode um negócio desse? Todo mundo cai, por que você não? Então, em termos de hegemonia do processo de aprendizado, já começa por aí. E o segundo aspecto, você tem que ficar feliz e contente por estar podendo ter a oportunidade de produzir um bem. Porque todo o resto está sendo patrocinado. Você não sabe produzir planeta, você não sabe produzir nenhum reino, vegetal, mineral, você não sabe produzir corpo físico, você não sabe produzir fluido vital no sentido original, ou seja, dessa matéria, você não sabe produzir perispírito, você não sabe produzir nada, você só usa. E não sabe que todos esses recursos, todos esses patrimônios pertencem a Deus. Então Deus está te patrocinando para você fazer o quê? Aprender a ser bondoso, aprender a se desenvolver os sentimentos. Aonde? Aonde você foi plantado. Aonde você foi alocado nas esteiras do destino. Então não importa. A questão da confissão religiosa que você se dedica, se você observar, você tem que ser genuíno com você mesmo. Caramba, o que eu fiz não foi coerente com o que eu estou acreditando, com o que eu estou confessando, né? O que eu estou reconhecendo. Confissão aqui, gente, não é confessar o padre, não. Confessar alguém. Fulano, eu fiz isso, passei você para trás. Não é isso, não. O confissão aqui é uma confissão de si para consigo. Nossa, eu acho que é importante eu não maltratar ninguém, eu não enganar ninguém. Ué, você tem que reconhecer que isso é um princípio que você está levando para o seu mundo íntimo, para a sua consciência. Isso é reconhecimento. Eu reconheço que isso é uma verdade e eu vou viver essa verdade. É isso que ele está falando de confissão religiosa a que se dedica. Você vai viver essa verdade que você acredita, que você confia e que você reconhece como sendo o correto. Próximo passo, é claro que num ambiente de trabalho que lhe é próprio. Não importa qual atividade. Pô, mas eu sou pedreiro. As pessoas são rudes, são brutas. Ué, qual o problema? Você não pode falar uma palavra de carinho? Você não pode ajudar alguém que está carregando um peso muito grande? Você dividir a carga? Ah, mas não é meu trabalho, eu vou me cansar. Ué, você quer fazer o bem sem se desgastar? Você quer fazer o bem sem se autoconsumir em alguma coisa? Se autoconsumir no que você nem produz. Que você não tem condição de construir um corpo físico. Você não tem condição de construir a oportunidade do destino, mas tudo lhe foi patrocinado e mesmo assim, por vezes, fica vacilante. Outra questão da comunidade familiar em que se integra. Ah, então eu tenho que ficar produzindo bondade em casa? Eu tenho que ficar pensando como é que eu posso fazer o bem em casa, em todos os momentos, minuto a minuto? Bem-vindo ao projeto Boa Nova. Você tem que ganhar experiência no que você não sabe. Você tem que aprender a desenvolver a bondade. Não tem jeito. Então, existe uma faceta do egoísmo que a gente não percebe que ele destaca aqui. O egoísmo pode fazer com que você fale para você mesmo ou para os outros. O egoísmo, crer que o bem, ou seja, né? Faz você falar, né? Fala aqui no que de falar mesmo, né? Crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. A questão do sectarismo. Né? Quando a pessoa diz que esse grupo religioso é melhor do que o outro, que Deus atende ele primeiro, e que essas coisas doidas que vão surgindo aqui na Terra, essas psicopatias, essas doenças psicológicas, são manifestações do egoísmo, recrudescido, sabe? Estrutural. Em vez de ser uma coluna de concreto, que é uma construção benéfica para o seu mundo íntimo e para todos, é uma coluna de concreto infestada de problemas, que você vai ter que resolver, é claro. E esses problemas fazem você acreditar que essa estrutura é a mais importante da face da Terra, não tem nada melhor do que isso. E você começa a achar, inclusive, e isso se manifesta até no trabalho. Pô, não vou pedir a fulano para fazer tal coisa para mim, não? Aqui na atividade, sabe por quê? Ele vai fazer de má vontade, vai fazer mal feito. Eu prefiro fazer sozinho. Já viu isso acontecer com vários lugares, vários grupos? Isso é um movimento de egoísmo. Não, mas ele está pensando na atividade. Não, não está, não.
Ele acredita que quem melhor produz e quem melhor gera o resultado é ele mesmo, ou ela mesma. Então, essa questão de o bem completo, saber fazer perfeito, só ele que sabe, ou só ela que sabe, essas coisas doidas que a gente inventa, é para justamente justificar o não aguardar nada do próximo. O não aguardar nada do próximo, inclusive fontes preciosas do bem, é uma manifestação de egoísmo da nossa parte. Só que é um sentimento que a gente não gosta de concordar que tem. Né? Igual você faz uma pesquisa, você chega assim numa plenária, né? num grupo, numa tribuna, numa reunião pública espírita, ou qualquer lugar da Terra. Vou até expandir. Você chega e pergunta assim: levanta a mão quem já se sentiu que alguém te inveja. Aí todo mundo levanta a mão. Agora levanta a mão quem são os invejosos. Ninguém levanta a mão. Mas eu falei assim, ué, pelo menos era para levantar, matematicamente, era para levantar 50%, era para levantar a mão. Os outros 50% era para levantar a mão também. Mas ninguém gosta de admitir que sente tristeza em ver a alegria do outro. Sente tristeza por ver o progresso do outro. Sente tristeza por ver o desenvolvimento do outro, porque isso é a essência da inveja. As pessoas ainda confundem, né? Fala inveja, a maioria das vezes é cobiça. Ah, eu cobiço tocar bem piano. É uma cobiça boa. Ah, eu cobiço a mulher do próximo, ou o homem do próximo. Não é uma cobiça muito boa, não, hein? Isso é cobiça ruim. Então, cobiça tem boa e ruim. Inveja, não. Não existe inveja boa e inveja ruim. Então, inveja, esse sentimento de você se entristecer ao ver a alegria e a prosperidade e as possibilidades dos outros fluindo. Nossa, a vida de fulano parece que não tem dificuldade nenhuma. Tudo flui mil maravilhas. Aí a pessoa fica triste ao saber disso. Quando você fica triste ao saber disso, em essência, é um aspecto gritante do seu próprio egoísmo. Mas por que o bem, por que a alegria não pode se manifestar em outra pessoa? Só pode se manifestar em você? Ah, mas e ainda tem o pior, né? Existe a chamada inveja de paralelismo. Já ouviram falar disso? Inveja paralela. Os dois estão bem, os dois estão progredindo, mas como o outro está progredindo um pouquinho mais, sei lá, a pessoa está um pouco mais rico que você fica triste, porque você que não está liderando a riqueza. Coisa doida. Isso não tem nada a ver com o ambiente externo. São sentimentos que nós trazemos seculares, de muitos séculos. A gente não percebe esses sentimentos. E a gente vai vivendo esses sentimentos sem perceber. E quando a gente menos percebe, menos detecta, o sentimento nos engana. Os sentimentos apresentam situações enganosas e a gente acredita, que é o caso das falsas apreciações do bem. Você começa a fazer falsas apreciações, né? Que não tem menor sentido. Ok? E ele deixa claro, esse fato, né, esse princípio, esse sentimento, é dos característicos mais inferiores da personalidade. Todos nós temos algum traço de egoísmo. E não fique preocupado com isso. Existe um volume grande para desconstruir de egoísmo. Egoísmo não é só dividir o que você está usando, não, gente. Entendeu? O sentimento é muito mais complexo. Porque a gente adquiriu, adora criar sinônimos que não entram em disputa conosco mesmo, né? A gente conseguiu achar um sinônimo para a palavra egoísmo e que não nos crie desconforto, a gente adora esse tipo de sinônimo. Só que nesse caso aqui, o egoísmo está falando de uma maneira mais abrangente. Né? Pô, a pessoa está imaginando que o bem só pode se manifestar através das mãos dele ou das pessoas que são ligadas a ele. Isso é loucura, né? Não tem o menor sentido. Então ele continua. O bem flui incessantemente de Deus. E Deus é o Pai de todos os homens. Todos os seres humanos, né? E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo, né, essa intolerância, essa rigidez, que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes, de ações estéreis e sanguinolentas.
Então, a gente tem que tomar cuidado aqui, porque geralmente a gente imagina o seguinte: combatentes, a gente só entende aquela pessoa que está com a espada, com arma e faca na mão, correndo e matando uma ou outra. Ele não está falando só disso, não. Tá? Quando ele coloca aqui, combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Ué, então não é só sanguinolentas, tem ação estéril também. Como é que eu posso ter uma forma de combate, uma forma de ação estéril? Ou seja, você vai fazer uma ação que não tem efeito nenhum. Mas você também pode fazer uma ação para desconstruir a esperança de alguém. Você pode ter uma ação para desconstruir o bom ânimo para a pessoa se melhorar. A pessoa está tocando um piano, você pode convencer a pessoa na hora nunca mais de encostar num piano. São poucos que suportam críticas, suportam... Então, existe uma série de ações que nos classificam como combatentes contumazes. Está sempre combatendo. É o famoso grupo que acredita que o planeta é tudo bom e nada presta. Já viu essas pessoas assim? Tudo a pessoa critica. O governo nunca presta. O país é horrível. Não sei o que é horrível. Aí elogia a França. Aí você pega essa pessoa e bota na França. Aí a pessoa fala mal da França. Tá bom, bota na Alemanha. Aí você reclama da Alemanha. É isso que vem acontecendo com a gente. Não importa onde você está nascendo. Você está reclamando de tudo. Você está criticando tudo. Você está combatendo tudo que está à sua volta. Porque você acredita que essa é a forma mais vivaz e mais sincera de você agir e reagir. Só que a gente tem que começar a despertar. Peraí, quando que eu vou passar a escolher a produzir um bem? Uma vez um rapaz no judô veio assim falar assim comigo: poxa, eu gosto tanto lá da França, cara, eu acho lindo, maravilhoso, que não sei o que, e não sei o que lá. Eu falei: eu já até sei por que você gosta tanto da França, porque em frente à sua casa é super feio, né? Aí ele: é mesmo, lá perto de casa é tudo feio, tudo horroroso. Lá é muito mais belo, tudo lá é muito legal, muito bonito. Eu falei assim: mas você sabe quem construiu aquilo tudo lá? Ele: não. Não sabe não? Você não sabe quantas almas doaram a vida para construir aquele monte de concreto que todo mundo só fica usando agora? Você não sabe não? Porque elas não aproveitaram, né? Todos desencarnaram. Construíram e deixaram para depois. A questão é, por que você não está fazendo isso na frente da sua casa? Eu não estou vendo ninguém proibindo você fazer isso, estou vendo? Vai lá na frente, faz uma escultura. Vai lá e faz uma estátua. Ele: eu não, para quê? Ah, entendi. Então você quer conviver com essa dualidade. Você quer absorver um bem que outra pessoa fez, mas você mesmo não quer produzir esse bem. E quer combater tudo que está à sua volta e ficar só reclamando toda a vida. Isso vai produzir um bem? Você está caindo numa esfera de azedume e de contrariedade, de reclamação, que você vai ser insatisfeito até o último dia do que você vai pisar aqui nessa terra. Ele: ah, poxa, por que você está falando isso? Porque é exatamente isso que você tá vivendo, cara. E um rapazinho, tipo, 17 anos, 16, 17 anos. Como é que você pode ficar falando isso, cara? Você acha feio a frente da sua casa? Conserta. O portão tá empenado? Arranca, bota um novo. Ah, não tenho dinheiro. Trabalha. Ah, mas de repente eu consigo uma massinha aqui, uma massa colar. Então vai lá e vira o cimento. Ah, mas é pesado, dá trabalho. Ah, então entendi. Você quer viver o que já foi construído. Eu entendi, faz todo sentido. Ou seja, a sua fala é 100% estéril. A sua fala e as suas ações são 100% estéreis. A gente não percebe a quantidade de pensamentos, a quantidade de ações que a gente assimila e passa a viver de uma forma totalmente estéril. A pessoa não quer construir nada, não quer desenvolver nada. Nossa, cheguei no lugar, estava um clima tão ruim, uma brigalhada. Ih, cara, não sei mais o que fazer. Lá tá assim, tá assado. Que coisa horrível. Aí, como se o seu comentário para 10 mil pessoas, né? Vou falar para 1.000 pessoas. Quando eu chegar a 10 mil pessoas, tanto comentando isso, aquele clima vai se transformar. É lógico que não, meu Deus. O falar isso é estéril.
O correto seria, o que eu posso fazer para mudar esse clima? Já sei, eu vou levar um bolo. Já sei, eu vou fazer... Poxa, mas eu vou ter que ficar fazendo bolo até tarde da noite, porque eu estou enrolado no trabalho, eu estou não sei o quê. Bem-vindo aos obreiros do Cristo. Sem sacrifício, não tem graça. Quer fazer ações que não sejam estéreis? Vai dar trabalho. Sabe quem quer fazer? Ninguém. Esse é o drama. É esse drama que todos nós vivemos. Não se engane. Todos nós vivemos esse drama. Nós ficamos sempre fazendo contas do que vai dar trabalho e o que vai dar menos trabalho. Nós somos assim. Fora os combatentes contumazes, aqueles contumazes sanguinolentos. Sanguinolentos. Né? Se a pessoa não vai lá e mata o outro, não vai lá e esfaqueia, não vai lá e maltrata mesmo, ele faz de tudo para estimular que várias pessoas concordem e animem esse mesmo pensamento. Que todo mundo tem que ser combatente. Ah lá, fulano fez coisa errada, temos que matar Beltrano. Ah lá, fulano fez isso, temos que chicotear Biciclano. Mas você não tem autoridade na lei divina para participar desse processo. Não é assim, você não foi criado para isso. Você é criatura, tá? Você não é criador, não. Então a gente tem que compreender esse lado desses sentimentos que vão explodindo dentro da gente. Para e analisa. Por que eu estou com esse sentimento? O que esse sentimento tem a ver com o bem? Eu quero agora me filiar a pensar e a vibrar nas frequências do bem. Se eu quero pensar e vibrar nessas frequências, eu quero entender que sentimentos eu tenho que animar. Não pode ser sentimento de ódio, de contrariedade, de zangação, de não sei o quê. A gente tem que acordar para isso, despertar para esse momento. E reconhecer, caramba, não é que eu estou tendo um sentimento sanguinolento? Não é que eu estou tendo um sentimento estéril? Ninguém vai contar isso para a gente, não. Pode ser que no futuro, né, surja uma inteligência artificial, que aí essa vai ser boa mesmo, essa vai ser importante, que vai registrar. Olha só, você está tendo um sentimento de raiva. Você não disse que viveu bem? Seria a inteligência artificial mais importante. Mas acho que em 3 minutos você ia desligar ela. Pô, fica me avisando que eu tenho que isso aqui lá. Não quero saber disso. Né? Então, por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, então, inúmeras situações na Terra, no mundo, possuem esses exemplos, né? Dessas verdades, dessas lições espontâneas que o planeta nos oferta. Continuam os homens, ou seja, todos os seres humanos, em atitudes ofensivas, em atitudes de ofensa, de ameaça e destruição, uns para com os outros. Ah, mas eu não estou destruindo ninguém, eu sou contra, eu não me envolvo com esse negócio de segurança, eu não trabalho na polícia. Mas você, engraçado, você ofende as pessoas. Você ameaça não conviver mais com elas. Você ameaça privar elas da sua companhia, quando você não gosta do que a pessoa está falando. Você ameaça nunca mais se conciliar com a pessoa. Você promove a destruição da esperança da pessoa. Você promove a destruição da paz. Você só não puxa a faca e tenta enfiar alguém porque você vai ter medo. Vai que a pessoa reage, toma a faca de você e te esfaqueie primeiro. Então é só uma covardia. É só um princípio de covardia, porque no fundo, você acaba utilizando outras ferramentas, outras atitudes que estão relacionadas à ofensa, à ameaça e à destruição. Só não está nas vias de fato de sacrificar 100%. Então, o que isso tem a ver com essa verdade divina? Nada. Meu Deus, se isso não tem nada a ver com essa verdade divina, temos que mudar esse pensamento, temos que mudar esses sentimentos. Ah, mas eu não sei, é muito difícil. Ué, já viu alguém subir na bicicleta e falar que é muito fácil? Já viu alguém subir uma montanha e falar, nossa, é facinho? Não tem nada fácil nesse planeta. Não tem absolutamente nada fácil. Tudo é sacrificial. Tudo requer esforço. Imagina o desenvolvimento moral desses sentimentos. É claro que vai dar trabalho. A gente não está nem preocupado com isso. A gente nunca está preocupado com o sentimento. Sentimento não faz dinheiro.
Começa por aí. Sentimento faz dinheiro? Você já viu alguém fazer uma entrevista de emprego? Melhor emprego da face da terra. A pessoa chega lá, melhor salário, melhor recurso, melhor tudo. Como é que é a avaliação para esse trabalho? Ele não está preocupado com a parte intelectual. Ele sabe que você vai pegar o jeito e vai fazer o trabalho. Ele está preocupado com os seus sentimentos. Vamos ver se a pessoa tem um sentimento de bondade, de carinho, de equilíbrio. A pessoa sabe compreender as imperfeições alheias, sabe perdoar as ofensas. Quando ocorrer isso tudo, eu vou contratar ela. Bem, é assim que Deus funciona com relação aos outros níveis do nosso destino. A gente só pode realmente assumir certas tarefas quando a gente já possui o sentimento da caridade estabelecido, a gente passa a respirar esse sentimento e nós passamos a realmente preferir viver por agir e reagir com amor e fazendo as coisas por amor. Não porque alguém está pedindo, não porque alguém está pagando. Pode ser qualquer tipo de trabalho. Você vai fazer por amor. Pô, mas eu fico parecendo um escravo. E a minha vontade? Você quer que a sua vontade coincida com a do Pai. Se você não aprender a abdicar da sua vontade e querer exercê-la com amor e com harmonia, que é assim que o Pai aguarda de cada um de nós, vai ficar difícil, né? Então tem muita coisa que a gente não percebe, que fica vagueando dentro da gente. Só que nada disso tecnicamente existe. Toda essa grande manifestação física que a gente está vivendo, em essência, ela existe, é claro, né? Mas em essência, para quem está se desenvolvendo moralmente, para quem está precisando desenvolver sentimentos ainda que estão ainda muito rudimentares, é muito assunto que faz com que a gente perca o foco. É muitas formas de a gente se distrair da nossa verdadeira atividade aqui na Terra, o nosso verdadeiro objetivo, que é se desenvolver em amor e sabedoria. Se a gente não se desenvolver em amor e sabedoria, a gente não sai daqui não, gente. Né? Então, o Pai, no entanto, consagrará. Né? As pessoas gostam assim, nossa, meu consagrado, nossa, Deus está consagrando isso aqui lá da igreja, da consagração, que não sei o que lá. Sim, ali há uma promoção do bem. Esses grupos religiosos já perceberam isso. Eles reconhecem isso de uma forma natural. Deus se manifesta promovendo, ele promove o bem, não importa quem. A pessoa está realmente munida com o intuito de querer produzir um bem, então o bem ocorrerá, por incrível que pareça. É a força de vontade que é o grande divisor de águas. Onde quer que o bem esteja. Então, aonde a pessoa está realmente animada a produzir um bem, está realmente focada a agir com o bem, ou seja, com a bondade realmente genuína, né? Ele deixa ali aquelas marcas da afabilidade, da doçura, a benevolência, né? Ele sempre vai ter o Pai promovendo, ou seja, vai ter uma promoção, vai ocorrer um recurso a mais para migrar e fluir esse bem desinteressado, fluir esse bem genuíno, ok? Então, é indispensável não atentarmos para os indivíduos. Agora vem a frase complicada, né? Não se preocupe com os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Alguém pode falar assim, caramba, mas como assim? Não entendi. Então quer dizer que Deus cria recursos para o bem fluir por certas pessoas? Exatamente. Exatamente. Pensa o seguinte, Deus tem um plano genial. O plano de evolução é que você vai se conectar a Deus. Qual o caminho mais próximo para se conectar a Deus? É com o próximo. Aonde está a criação mais importante divina da face da Terra? É o próximo. Não sei o que estou falando. Está lá no Velho Testamento. Deus queria fazer a matéria, ele falou, faça-se a luz. Deus queria fazer a consciência humana, teve que soprar, ou seja, para desenvolver o espírito, ele teve que soprar, gastou energia. Ele teve que se desgastar, foi sacrificial para Deus. Ou seja, é uma comparação ingênua, pequena, medíocre até. Mas você pode dizer o seguinte, olha, o próximo é o ponto mais importante da criação.
Ah, então não tem que me preocupar com o reino mineral, com o reino vegetal, nem com o reino animal? Eu posso sair destruindo, tacando fogo, acabando com tudo? É óbvio que não. Né? Você tem que conseguir ter coerência em amar Deus sobre todas as coisas e sem aborrecer a obra divina, né? Imagina, nossa, eu amo tanto o dono dessa fazenda. Eu vivo por querer trabalhar e ser chamado para trabalhos mais sofisticados nessa grande fazenda do pai. Aí você chega lá, você sai chutando tudo, sai destruindo tudo, sai tacando fogo na plantação, sai pisoteando a grama, acabando com tudo, abrindo a porteira, soltando os animais, arrebentando com tudo. Faz sentido isso? Não, né? Você não criou a fazenda. Foi o pai que criou. Então a gente tem que começar a despertar para esse pequeno detalhe, que não é pequeno. Se religar, esse chamado religar e religião, não é você sozinho se religar a Deus, não. Isso é uma ideia psicótica que foi implantada pelos teólogos da Terra, pelas doideiras da Terra, porque ele achou que ia conseguir um atalho entre ele e Deus, diretamente. Não precisa de mais ninguém. É entre ele e Deus, ele vai conseguir esse atalho. A frase aqui é bem pesada em relação a isso. Observar e compreender o bem que o Senhor Supremo nos envia por intermédio deles. Aí você fala assim, poxa, mas eu tenho um cônjuge, ele é uma peste. É a peste, me desagrada, faz isso, faz aquilo outro, implica comigo, que não sei o quê. Mas acontece que o conceito de bem para o Supremo Senhor é um conceito de desenvolvimento. Se ele percebe que você tem pouca maturidade para suportar as imperfeições, tem certas imperfeições que eu não aturo. Eu adoro quando as pessoas falam isso. Tem certas coisas que eu não aturo. Se acontecer isso, eu não aturo. Passa 10 anos depois, você encontra a pessoa está exatamente naquela situação que ela disse que ela não queria suportar e viver na vida. Aí você fala assim, cara, a pessoa realmente não tem memória. Eu não sei o que está acontecendo, eu estou tendo déjà vu. Você olha assim, eu juro por Deus que eu vi essa pessoa falando isso. E ela falou veementemente e eu fiquei assim perplexo. Como é que a pessoa pode afirmar numa frase qualquer, conversando sobre qualquer assunto com alguém, tal coisa eu não suporto, eu nunca irei viver na minha vida. Aí eu fico pensando assim, parece até que ela está tendo uma reação antecipada ao que ela observou durante o sono, o que vai acontecer no destino dela. Ela já está em negação agora, porque vai acontecer. Porque vai ser um bem para você. Vai ser um bem para você. Mas como assim vai ser um bem? Você vai se desenvolver. Aquela contrariedade que você chama de contrariedade, aquelas situações avessas que você não gosta, que você despreza, você vai observar e falar o seguinte: caramba, não é que eu consegui superar isso? Não é que eu consegui gerar um bem em condições adversas? Não é que eu consegui não apenas gerar um bem, como eu nem ligo mais tanto com esse aspecto que essa pessoa tem? Faz parte dela, é inerente a ela, ela vai se ajeitar depois, eu não tem como transformar ela. Isso é uma missão entre ela e os projetos divinos. A minha missão perto dela é amparar, socorrer, ajudar, produzir um bem continuamente. E não pensamentos contrários. Obrigado, Supremo Senhor. Você sabe mais do que eu. Sim, a gente tem um problema de soberba. A gente acha que a gente sabe mais do que Deus. Vai entender, né? Então ele continua. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Nossa, não suporto pessoa assim, não suporto pessoa assada. Sério? Às vezes é através daquela pessoa que vai vir uma informação, vai vir uma situação importantíssima para o seu destino. Que interessam a sua a nacionalidade, o nome, a sua cor. Não importa também. Anotemos a mensagem de que são portadores. A mensagem. Às vezes a mensagem é, você tem que suportar isso. Às vezes a mensagem é, você tem que ser mais coerente. Então é difícil para a gente, né? Se permanecem consagrados ao mal, nossa, fulano só pensa o mal, só deseja o mal, só cria situações para prejudicar as pessoas. E você tem consciência disso, você está perto, você está vendo. São dignos do bem que lhes possamos fazer. Não se destrói aquele que está praticando mal. Se tem uma vaca que tem um carrapato,
Você não vai lá e dá 3 tiros na vaca para poder matar o carrapato. Ninguém faz isso em sã consciência. Né? Se a pessoa está totalmente alterada, pode fazer um monte de loucura. Mas do ponto de vista de observar e você querer acabar com as consequências do mal, você não atira na vaca. Você sabe que é uma fase que a pessoa está passando, né? Isso também passa. Mas se são bons e sinceros, se a pessoa é boa e sincera. Agora olha só, ela é boa e sincera onde? Na casa espírita? No grupamento religioso? Geralmente ali é uma falsidade desgraçada. Não tem nada de bondade às vezes ali. É tudo um teatro. Vai lá e tira o tênis de todo mundo. Todo mundo agora. Tira o sapato, todo mundo vai ficar descalço. E espera 10 minutos para você ver. Vai ter até revolução. Vai ter até briga ali dentro. Mas não façam isso, é claro que não. Mas estou dizendo o seguinte. Aqueles que são realmente bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram. Não importa se você está no lar, não importa que tarefa você está fazendo, não importa em que trabalho você está exercendo a sua consciência. Preste atenção para você ser bom e sincero onde você está e como você está exercendo o seu serviço, as suas atividades. Se você faz com bondade e sinceridade, merece a paz e a honra de Deus. Merece a paz e a honra de Deus. Nossa, tem gente que fala assim, ó, puxa vida, eu tô com a vida meio enrolada, não tô podendo ir lá no Galileia fazer caridade. Aí eu falo assim, pô, ainda bem que você não tá podendo. Eu ficaria muito triste se você tivesse podendo ir lá no Galileia fazer caridade. Tem gente que não entende quando eu falo isso. Acha até que, pô, mas por que você tá falando assim? Porque eu gosto às vezes de fazer isso para chocar as pessoas. Você entendeu tudo errado. Dessas 168 horas que você tem, eu estou mais preocupado com as outras 167 horas, né? Como é que você está se dedicando? No setor de serviço que só você pode exercer. Bem, gente, vai fechar aqui a sala. Eu vou ter que abrir completar aqui desse finalzinho, que a gente tem que tomar muito cuidado sobre quais são os princípios que a gente está querendo realmente viver. E tem que compreender o seguinte, todos aqueles que toma decisão, eu quero fazer um bem, e começa a se preocupar realmente, genuinamente com isso, não é para negociar com Deus não, tá? Vou fazer um bem, pô, Deus vai quebrar um galho depois para mim, né? Vai me dar uma moral aí, né? Vai me dar um retorno. Não tem retorno. Não existe isso. Você está se aprimorando em produzir um bem, crescendo em produzir o bem, tem algo melhor que você deseja? Não tem, né? Então não importa qual vai ser o vínculo de destino que ele vai nos jogar. E vai nos jogar em lugares que a gente não quer ir. A gente precisa entender isso. Vamos ter que ir em locais que a gente não vai querer ir, naturalmente. Porque a gente não vai entender a lição que lá está, né? Então, glória ao bem. Ou seja, todos que realmente estão buscando no seu dia a dia, nas suas atividades, serem bondosos, zelosos uns com os outros, sinceros na atividade que está fazendo, sinceridade durante o serviço, onde nos encontramos. Não é ir lá para ficar tipo, tô me empurrando, empurrando com as barrigas. Não vou fazer isso não, tô cansado, eu tô isso, eu tô aquilo. A sinceridade é que você tem que ser sincero com os seus próprios princípios. Com os seus próprios princípios, com essa própria verdade que você defende, que você diz que você quer viver. Então tem que ser aquela coerência. É viver essa coerência. Então quer dizer que quando eu estou lavando a louça eu tenho que ser coerente, eu tenho que ser sincero comigo mesmo quando estou lavando a louça? Sim, é claro. Se você não lava a louça, fica revoltado. Eu tenho que limpar o chão, eu tenho que ser sincero comigo mesmo? Sim, senão você vai varrer revoltada. Porque talvez o seu princípio, o seu pensamento de contentamento e de felicidade é não fazer nada. Existe uma dificuldade muito grande de todos nós rompermos um ciclo que é o chamado sensação de paz e harmonia da pedra. Conhecem? É a sensação de paz e harmonia da pedra. A pessoa quer ficar olhando tudo o que acontece em volta e não fazer absolutamente nada. E acha que isso
é que gera paz, que gera felicidade, que gera alegria, que trabalhar, que produzir, que pintar um quadro, escutar uma música, desenvolver uma música, treinar isso, treinar aquilo. Isso tudo dá muito trabalho. Qual o retorno disso? Então, quando a gente ainda está nisso, a gente não está sendo sincero conosco mesmos. Porque a pessoa quer produzir um bem, mas quer ter retorno. Pode estar querendo ser sincero, né? Nós devemos muito ao Pai pelo bem que deixamos de fazer no passado. Não se preocupe com as dívidas que vocês têm do passado. Primeira coisa que todo espírita se torna é um endividado. Assim que você entra no espiritismo, você se torna um endividado. Você fica endividado, sabe para quê? Para toda a história da humanidade catalogada, ou que alguém possa lembrar. Só que quando você vai conversar com alguém desencarnada, às vezes o cara só lembra 3 encarnações, 2. Estamos falando de menos de 1000 anos. Nossa consciência está sendo desenvolvida já há 200 mil anos. 200 mil anos. Estamos reencarnando nesse planeta já há 200 mil anos. Você está preocupado só com 2000? Eu não estou preocupado com as bobagens que eu fiz do passado. Eu não posso ir lá e desfazer. Eu só posso me preocupar com a origem, com a geratriz. Qual é a geratriz que me faz escolher as bobagens? Qual é a geratriz que me faz seguir princípios que são contras, às vezes até mesmo que eu quero viver? Eu não estou sendo sincero comigo mesmo. Em que situações eu não sou sincero comigo mesmo? Esse é o problema. Né? Já viu aquelas pessoas assim, é um casal que diz que se ama. Aí existe uma contrariedade. Um começa a ofender o outro. Mas como é que você pode conviver sendo sincero com você mesmo, de si para consigo, a ofensa e o zelo de produzir o amor? Se a gente não se preocupar e monitorar na nossa consciência continuamente sobre isso, não funciona. E ainda tem aquelas pessoas que vão fazer o seguinte, vão ser classificados como pessoas que querem se consagrar ao mal. Vou dar um exemplo que ninguém vai acreditar, porque você acredita que o mal está sempre longe da gente, né? Tem pessoas que acabam se consagrando ao mal quando faz assim, peraí, deixa eu mostrar para aquela pessoa que o que ela falou para mim não está certo. Aí você vai e descasca a pessoa. Deixa eu falar para aquela pessoa que isso se aconteceu está errado, vou mostrar para aquela pessoa. Mas a forma que você vai escolher falar, você não está preocupado no início de produzir um bem. Você está preocupado de fazer uma revanche. É muito mais um princípio de vingança do que querer realmente demonstrar o que aconteceu. Dependendo de como você vai falar, você não vai estar agindo no bem. É uma contrariedade. Como é que a gente pode não perceber isso? Que a gente está abrindo mão de deixar de sermos bons para tentar avisar alguém que não gostou de alguma coisa. Esse é o ponto dramático que a gente vive todos os dias. Os sentimentos estão esvaziados de sentimentos bons e sinceros. Esse é o grande... Qual é o aspecto do sentimento que a gente mais se perde? Em qualquer sentimento. Ele ter o veludo da bondade e o ter o cheirinho da sinceridade. O veludo da bondade e o cheiro da sinceridade. A gente se perde nessa produção dessa matéria-prima. A gente não quer envelopar os nossos sentimentos com esses recursos. Aí os sentimentos saem sem embalagem nenhuma e na pior situação. Mas eu nunca vou ter um sentimento de bondade genuíno, de bondade maravilhoso. Por isso que eu estou recomendando embalar. Bota uma embalagem, um enfeite bonito. Todo presente fica lindo, com uma embalagem linda. Não é verdade? Mas eu vou estar sendo falso. Não é nesse contexto que eu estou falando de falsidade. É no contexto que até onde você é capaz de enxergar uma bondade é o seu limite. Se preocupe em adornar essa bondade. Ela se torna ainda melhor. É nesse sentido. Né? Se a gente não se preocupar com isso, fica muito difícil. Porque aqueles que são bons e sinceros realmente merecem a paz e a honra de Deus. Porque estão exercendo a vontade do Pai. Né? Pedir, buscar e bater. Estão batendo na porta e estão já executando trabalho para o Pai. É esse o princípio que nós queremos desenvolver e todos nós estamos desenvolvendo. Estamos exercendo um pouquinho de bondade, um pouquinho de sinceridade.
né? A gente não pode entrar naquela neura de falar, ah, eu não presto, ah, eu não sirvo para nada, ah, eu sou horrível, porque isso é só uma desculpa para continuar exatamente como você está. E o pior, é uma desculpa já pré-aprovada para explicar as escolhas que você vai exercer minutos depois. Tem gente que acaba falando assim no final, né? Passa minutos depois, faz uma bobagem, ofende um monte de gente. Ah, eu não falei que eu não presto? Eu falei, não falei? Não é por aí, né, gente? A gente tem que tomar esse cuidado. Quando a gente começa a se preocupar em realmente embalar os nossos sentimentos, embalar as nossas falas, embalar as nossas ações com bondade e sinceridade, quando a gente começa a refletir sobre isso e realmente está preocupada, o que acaba acontecendo é que você começa a ser mais bondosa, começa a ser mais sincera, né? Então, temos que realmente manter essa glória ao bem. Ai, gente, vamos lá. Isso é essencial para os médiuns, tá? Todos que são médiuns precisam compreender que esse é um sentimento basal, essencial, que precisa crescer, né? Ah, mas eu não tenho a bondade. Tem sim. Deus compreende que tem, tanto é que desenvolveu os princípios aí da mediunidade mais aflorada, da mediunidade mais ostensiva, justamente por isso, porque já sabe que a pessoa tem condições de ter sentimentos mais nobres, justos e belos, né? Senão, não estaria ocorrendo com tanta facilidade esses recursos. Ele já sabe que nós temos já essas capacidades, né? Eu novamente estou perdido, não lembro aqui onde nós estamos. Deixa eu voltar aqui. Aqui, eu marquei. Uxa, ainda bem que eu marquei. Bem, gente, vou retornando aqui para o livro dos médiuns. Estamos no item 132. Começamos um capítulo novo. É o capítulo 9 dos lugares assombrados. Eu nem perguntei, tem alguém querendo falar alguma coisa sobre a página inicial? Fiquei falando aqui igual um doido. Eu sei que Luciene quer falar. Nem dei tempo para ninguém falar. Luciene, pode falar, Luciene. E peguei pelo meio. Eu peguei agora no finalzinho, que eu vim, tô aqui no colégio do meu filho, não estava pegando. Estou ouvindo aqui quietinha, mas Tudo peguei bem, no finalzinho. tudo Mas bem. foi ótimo. O finalzinho já foi ótimo. Então tá ok. Vamos lá, gente. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, interrompa, manda um sinal de fumaça, qualquer coisa aí para poder eu conseguir enxergar aqui e parar de falar. Vamos lá, estamos no capítulo então 9, né? Um capítulo novo, dos lugares assombrados. É um capítulo que eu gosto muito. Toda vez que alguém falasse isso aqui é um lugar assombrado, geralmente eu gostava de entrar nesses lugares. Até hoje eu gosto, tenho um fascínio sobre isso. Então, é o item 132, tá? Que nós estamos. Quem tiver com o livro em mãos, é o item 132. Kardec vem trabalhando esses aspectos, realizando essas perguntas, os espíritos e coletando essas respostas, tá? Tem uma parcela disso também que está na Revista Espírita, até mesmo anterior ao livro dos médiuns, né? Isso aqui é um compilado das perguntas mais que ele classificou como mais importantes, né? Então vamos lá, sétima pergunta, sem perder mais tempo. Vamos lá. De onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferentemente durante a noite? Já perceberam isso? Todo mundo fala assim, nossa, eu tô com medo porque eu acho que eu vi um escuro, que vi não sei o quê. Você fica assim, mas por que a pessoa está escolhendo um horário, né? Por que tem essa percepção? Da onde vem essa ideia? Então, a resposta dos espíritos. Dá a impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Ou seja, existe uma impressão que nós computamos no nosso cérebro. Todas as vezes que você vai para um lugar muito escuro e uma escuridão muito profunda, né? Que você não vê absolutamente nada. O que acontece, a primeira coisa, muitas pessoas, né, têm medo. Até mesmo de andar. Por motivos óbvios, né? Vai tropeçar. Né? A pessoa não quer tropeçar e cair. Aí tem medo de alguém passar, de um vulto passar, de um espírito passar, como se não tivesse um monte de espírito passando para um lado para o outro durante o dia. É óbvio que está passando o tempo todo. Não necessariamente um plano percebe o outro, mas enfim.
Tá passando, né? Qual o problema? Então, isso é pura imaginação, uma impressão nossa, que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do Espiritismo destruirá. Destruirá. O mesmo se dá com os dias e as horas, que muitos julgam lhes serem mais favoráveis. Fica certo de que a influência da meia-noite nunca existiu senão nos contos. Eu fico pensando assim, caramba, é uma dificuldade danada para você ver a hora. Aí a pessoa fica falando assim, não, porque tá o espírito acho que vai se manifestar à meia-noite. Você fica, como é que ele sabe a hora, né? Ele não tem relógio. Como é que ele sabe contar a hora? Como é que ele sabe enxergar o tempo? Ele nem está prisioneiro esse espaço-tempo daqui. Ele nem precisa pegar sol. Ele não entendeu como é que ele vai perceber o sol? Como é que ele vai ficar impressionável ao sol? Né? O nosso sono é impressionável com o sol. Todo mundo sabe que dormir de dia não é a mesma coisa que dormir à noite. É totalmente diferente. Nosso corpo precisa, o corpo físico precisa. Mas você, como espírito imortal, você não precisa do sol diretamente no sentido de alimentação para o corpo físico. Você pode precisar para o sol para outras questões, né? Para outras questões, mas não necessariamente a ponto de necessitar precisar o horário. Isso é precisar o horário se você não está contando, né? E sendo sincero, né? Então o espírito tem um hábito da Dinamarca, tá? Mas todo mundo sabe, no verão na Europa, né? 9h30 da noite é dia, céu a pino. O sol tá alto ainda, 9h e pouca da noite, né? Vamos lá. Todas essas crenças são supersticiosas, que o conhecimento racional do Espiritismo destruirá. O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam lhes serem favoráveis. Fica certo que a influência da meia-noite nunca existiu, senão nos contos. Então, o que acontece é que nós gostamos de absorver medo dos outros. Como é que é a nossa experiência desses 200 mil anos de consciência aqui na Terra? Quando você não ficava junto de um grupo, você desencarnava. Quando você ficava junto de um grupo muito grande, todo mundo se matava, você desencarnava. Você passou a ter experiências desastrosas durante milhares de vezes. Então, é claro que você fica com um certo medo com relação ao corpo físico. É totalmente natural. Só que, com isso, você fica tentando, às vezes, imaginar o que vai acontecer. Existem pessoas que chegam a um ponto de imaginar cenários o tempo todo. Pô, mas se tal coisa acontecer? E se não sei o que acontecer? E se não sei o que... A pessoa vai se exasperando e hiperventilando. Daqui a pouco está até com batimento cardíaco alterado. Só de imaginar o que pode vir a acontecer num futuro. Ou seja, esse é o poder da imaginação causando uma contrariedade exatamente no momento que você está vivendo. Meu Deus, você já sabe que você é um espírito imortal. Você vai ter mais medo de quê? Todo mundo que assistiu o filme Highlander queria ser um imortal. Pronto, você já sabe, você é um imortal. Você não vai deixar de existir. Em momento nenhum. Nenhum, zero. Isso tem que... Essa parte racional do espiritismo tem que destruir esse medo. Não, eu estou com medo que o espírito venha e faça o mal para mim. Como que ele vai te fazer o mal? Não, mas ele pode me obsidiar. Não, mas você sabe que o obsessor é patrocinado por Deus. E ele é até bom para você, na verdade. Deus está permitindo para relembrar que tem uma série de sentimentos e pensamentos ruins que você alimenta que ele está passando a estimular. Na verdade, não existe a palavra obsessor. É um irmão desencarnado que com certeza tinha um vínculo profundo com você e que você maltratou. É esse o ponto central do processo, né? Então, prosseguindo. Vamos lá. Próximo, a subpergunta da sétima, tem uma subpergunta aqui, sétima A. Me perdoe, sétima A. É isso mesmo, tem mais uma perguntinha aqui. Pergunta A, uma subpergunta à pergunta sétima. Vamos lá. Sendo assim,
Por que é então que alguns espíritos anunciam sua vinda e suas manifestações para certos e determinados dias, como a sexta-feira, por exemplo? Isso fazem espíritos que aproveitam a credulidade dos homens. Credulidade é aquele que acredita em qualquer coisa. Aproveita a credulidade dos seres humanos para se divertir. Né? Muitas pessoas assim, pô, você às vezes se comporta igual um espírito zombeteiro. Várias pessoas já falaram isso para mim. Mas você aprende com um espírito zombeteiro o que você não vai aprender em séculos. O contraste é que faz você aprender. O viver a mesma essência o dia inteiro, a semana toda, o mês inteiro, dezenas de encarnações, não faz você progredir. É o contraste que faz você progredir. O bobo da corte, ele pode fazer uma piada para o rei e não ser degolado por isso. Mas ele está lá falando uma verdade. Então, a forma de apresentar certas informações, às vezes por contrastes, é extremamente importante, a gente não percebe. Né? Não estou tentando aqui me defender, não, tá? Eu sou meio perturbado mesmo. Isso fazem espíritos que aproveitem a credulidade dos homens para se divertir. Pela mesma razão, há os que se dizem o diabo, ou dão a si mesmos nomes infernais. Mostrai-lhes que não vos deixais enganar, e não mais voltarão. Não, a pessoa tomou um susto danado, não sei o que, nossa, que horrível, que não sei o que lá. Ué, virou freguês, né? Virou freguês. O espírito vai ser um espírito zombeteiro, brincalhão, e geralmente espírito zombeteiro, brincalhão, ele, quando surge esse tipo de manifestações, de novo, tem uma orientação e uma ação de algum espírito superior que está autorizando o processo que ocorra, né? Que é uma movimentação extraordinária, todo mundo entende isso. Quando isso ocorre, tem uma motivação. Primeiro, às vezes, para a pessoa despertar. Você está vivendo uma vida essencialmente material. Então, tem N justificativas para algo assim ser autorizado, né? Porque não é a bel prazer do espírito desencarnado. A gente já sabe disso. 8ª pergunta. Prefere os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? O espírito responde que existe esse pensamento de muitos, né? O corpo era uma simples vestidura, uma roupa, um uniforme de trabalho, vai? Do mesmo modo que o prisioneiro nenhuma atração sente pelas correntes que o prendem. Os espíritos nenhuma experimentam pelo envoltório que os fez sofrer. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa que para eles tem valor. É lógico, você vai ficar preocupado com o uniforme, né? Não tem o menor sentido isso, né? Igual antigamente, todo mundo era obrigado a usar uniforme escolar quando ia para a escola. Pô, quando todo mundo parou de usar, né, se libertou disso, a alegria que foi, né? Eu não sei se vocês lembram. Nossa, para mim foi maravilhoso, né? Eu adorava. Pelo amor de Deus, agora posso usar outra cor, posso usar outra roupa, eu vou poder escolher outra coisa, não vou precisar ficar exatamente com a mesma. É o mesmo princípio e sentimento. Os espíritos não querem saber de cemitério. Isso é outra crendice doida que as pessoas inventaram. Não, o cemitério está lotado de espírito. Fazendo o que lá? Tricô? Fazendo o que? Produzindo etanol? Produzindo gás natural? Por churume? Lógico que não, por decomposição de corpos. Não está fazendo nada. Não está ligado. Ah, mas eu ouvi falar que tem um espírito, quando comete suicídio, ele fica preso ao corpo físico, preso às sensações, ele pode estar até distante. Quem disse que ele está exatamente do lado do corpo físico? Então é óbvio que você pode se desconectar. Você se desconecta quando está dormindo. Quando está dormindo, você não sai do corpo toda noite? Toda noite você sai do corpo físico. 1/3 do tempo você passa fora do corpo físico, da vida aqui encarnada. 2/3 você passa animando o uniforme de trabalho. Aí quando você acaba a sua tarefa, o seu tempo, seja de forma orientada, coerente ou não, o seu tempo com aquele uniforme de trabalho, você vai querer ficar grudado nele? Eu não conheço quem queira, não. Isso não existe, né? Isso que ele está explicando, né? A gente vai querer ficar
próximo dos nossos amores, se for possível, né? Como você está dizendo aí. Os Exatamente. amores do Como lar, né? Querer exato. ficar perto de um corpo em decomposição e que daqui a pouco só tem osso e também nem o osso daqui a pouco tem. É porque se criou essa percepção, é uma crença, uma coisa que foi inventada, né? O próprio ritual fúnebre, ele é um ritual que na verdade não tem Ele nada a já ver com, traz isso em si. ele não tem nada a ver com religião. Por incrível que pareça, ritual fúnebre não tem a ver com religião. É um ritual social. É um histórico da sociedade. A sociedade faz assim, né? Há muito tempo atrás, ninguém enterrava o corpo de alguém, tacava fogo. Todo mundo tacava fogo, a maioria. É muito mais fácil tacar fogo do que enterrar. Dá muito menos trabalho. Ô, Donzelli, você falou uma coisa aí que eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o tema. 72 Mas já horas. que você. O que é 72 horas. 72 horas? A Já sabe o resposta. que é? Já sei que você vai perguntar. A gente vai ficando velho e vai perdendo a memória, né? Vai esquecendo as coisas. É a questão de cremar o corpo físico, né? Cara, eu não sei se eu li, se eu ouvi alguma palestra, eu não lembro. Sim, foi um relato. Que de acordo com o apego que o corpo, né, que o espírito tem com a matéria, mais ou menos isso, talvez eu possa estar errada, não sei. Na hora que ele vai ser cremado, ele tem essa sensação do fogo, essas sensações. E quanto mais desprendido, né, do corpo físico, o espírito for, ele não tem, não sente. Eu fico até com medo, eu falei, porque eu gostaria muito de ser cremada. Eu antigamente, agora eu já não quero mais. Então, Depois que eu mas ouvi olha isso em algum só. lugar, Olha só como eu fiquei assim, pô, será que eu vou. Mas olha só que coisa engraçada, né? Você antigamente pensava em ser cremada, mas você não imaginava de onde vinha esse Pensava, pensamento. Mas isso era um hábito do passado, né? A gente não percebe isso, que a maioria das porque coisas. a cremação, A cremação ser cremada? era super comum no passado. Era Não, até algo eu mais. penso, não, eu nunca pensei nisso, mas eu penso na praticidade, né? Da questão de vai lá, cremou, pega a cinza, vai lá no mar, acabou. Então, mas Entendeu? assim, pela legislação brasileira, as ossadas só ficam um certo tempo, né? Não sei se vocês sabem disso, mas Sim, sim. esse negócio de jazigo perpétuo. 7. Acho que são 7 anos, não é isso? Em alguns lugares já baixou para 2. 2 anos. Sério? Eles recolhem a ossada, pergunta se você quer a ossada, porque tem gente que quer fazer pó, subir numa torre, jogar o pó. Nossa. Tem gente que quer fazer essas coisas. Até tem pessoas que querem cremar porque quer libertar a pessoa, jogar a pessoa já está liberta há muito tempo, mas enfim, a pessoa cismou que a libertação ocorre através da subdivisão do corpo físico, né? Então, o que acontece? Quem narra isso é o próprio Chico Xavier. Chico Xavier, em uma de suas comunicações, né, mediúnicas, ele narra um fato, não sei se está naquele Lindos Casos de Chico Xavier, não me recordo o nome do livro agora. Deixa eu ver se consigo achar aqui. Ele narra justamente sobre a cremação, né, uma situação inusitada. Ele narra, conta uma história de uma senhora muito muito bondosa, até espírita, muito envolvida com, com a bondade, com a caridade, a pessoa muito bondosa. E ele comenta que ele pôde testemunhar
né? Um momento em que ocorreu esse desenlace, ela já estava num plano da erraticidade, ou seja, não estava mais, já estava errante, né? Fora do corpo físico, já estava tecnicamente desconectada do corpo físico, só que essa desconexão ela não é tão simples assim, né? Porque o fluido vital, ele não é igual a bateria, uma pilha que Deus te deu e você vai consumindo. Isso é um dos invencionismos aí que tem no meio do espiritismo, né? As pessoas falam essas coisas quando você pede a origem. Da onde você leu isso? Que eu quero ler também. Ninguém acha a origem. Na verdade, é a sua vontade de viver é que alimenta o corpo físico. Então, é através da sua vontade, que é espírito, que não é matéria, que dá ânima ao corpo físico. Na verdade, os mesmos princípios mediúnicos que você observa, onde espíritos conseguem animar, dar ânima a uma mesa girante, né? Ele pega o fluido universal, que é a constituição do corpo físico, do corpo perispiritual, né? O espírito é desencarnado, só tem o espírito, que é a essência, né? Que não é matéria, e o perispírito, que é fluido universal. Então ele consegue pegar parte desse fluido, parte do fluido médium, manipular esse fluido para ter propriedades que vai animar mesmo. É como se a mesa tivesse uma vida. Ele consegue fazer isso. Eu estou falando de espírito medíocre, tá? Evolução medíocre, brincalhão, zombeteiro, paspalhão, pessoal bobão mesmo, tá? Brincalhão mesmo. Ele consegue fazer isso. Então, o que você faz com o seu corpo físico, quem está animando o corpo físico é você. É você mesmo. Através desse fluido perispiritual, o qual reveste você espírita. Né? Quando você desencarnar e você olhar para sua mão e você soprar na sua mão, você vai fazer um monte de experimento, né? Quando você desencarnar, você vai fazer um monte de coisa diferente, esquisita. Quando você fizer isso tudo, você vai perceber, você vai quase acreditar que é o seu mesmo corpo físico. Mas, na verdade, aquilo é a sua memória que você tem de você mesmo. Existe uma memória residual do seu corpo físico. Você tem essa memória. Não necessariamente você vai lembrar com a certa idade. Você pode se lembrar bem mais jovem. Você pode se lembrar bem mais velha. Pode até se lembrar de outra encarnação e já está com uma consciência até distante dessa encarnação. Pode acontecer também. Né? É muito normal acontecer isso. Minha própria avó foi assim, né? Ela tinha um nome, mas daqui a pouco quando a minha outra tia estava desencarnando, vi uma pessoa aqui toda hora me ajudar, me amparar, eu vi ela aqui e tal, Dona Yolanda, ninguém conhecia que era Dona Yolanda, até que numa comunicação mediúnica, a gente foi perceber que Dona Yolanda, na verdade, era a vovó Denaí, só que ela não gostava daquele nome, preferia o nome de Yolanda, vai entender. Se ela prefere o nome, você escolhe o nome que você quiser, você é livre. Igualmente, sua aparência física fora do corpo físico. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quem dá ânima ao corpo físico pelo princípio chamado vida, vital, esse fluido vital que flui no corpo, esse fluido animalizado, quem dá dinamismo para esse fluido é você. Quem produz esse fluido é você. Então, quando você está se desconectando pelo fenômeno chamado morte, do corpo físico, não sua, né? Você não morre nunca. Quando você está se desconectando do corpo físico, quem disse que você, de certa maneira, de uma forma viciada, vício em termos de repetição, tá? De repetitividade. Está repetitível. Você não está com aquela ânima de continuar animando o corpo físico. Então, é muito mais pelo excesso de foco, né? Em animar a vida, do que simplesmente um processo separado de... como é que eu posso dizer? De descontinuidade. Você continua com aquela continuidade do pensamento da vida. Aí casa exatamente o que você está falando. Quanto mais materializada é a pessoa, tanto é que você sabe, né? Tem pessoas que vão na mesa mediúnica, começam a falar um monte de coisa e tal, espírito desencarnado, está se comunicando, mas ele mesmo não sabe que desencarnou. Acontece isso com muitos. Não tem consciência que desencarnou, porque a pessoa está naquela ânima ali de animar realmente o corpo físico, animar aquelas tarefas, fazer planos. Amanhã eu tenho que fazer almoço, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo outro. Aí desencarna naquela noite.
Aí você se viu num lugar estranho, mas você não está focado em ninguém, não está preocupado com o ambiente onde você está. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, e não sei o que, é da minha lista. A pessoa basicamente com princípios quase que psicóticos de repetitividade. Esse hábito da repetitividade desenfreada, eu quero executar bem o que está sendo repetível, de maneira quase não me estressar com quase nada, vou fazer quase que no automatismo. Isso não é bom no momento da desencarnação. Isso cria dificuldades absurdas, né? Deixa eu ver Isso que eu aqui. queria saber. Então, você- desculpa, mas eu não entendi. Afinal de contas, pode ou não pode? Claro que você animando, continua animando uma certa ligação com o corpo físico, né? Fala-se em 72 horas. Por isso que eu falei com você, 72 horas. Eu já ouvi falar 72 horas, sim. Até Isso porque é uma observação de outro Chico. dia Sim, faleceu um. Isso, faleceu uma pessoa, um conhecido que ele é espírita e a família deixou 72 horas, entendeu? Para poder sim. cremar. Aí fez a cremação. Aí tem uma coisa também que eu acho muito interessante. Ah, desculpa aqui, ó. Acabei de achar aqui, ó. Deixa eu Ah, mostrar aqui a referência. Tá, na verdade, foi no programa Pinga Fogo, na extinta TV Tupi, tá vendo? Chico Xavier respondeu uma ah, pergunta sobre o assunto, dizendo. Calma aí. eu não lembro. Eu Foi esqueço. no Eu leio o programa. livro, daqui a pouco já esqueci. Não, mas esse foi no programa Pinga Fogo. Isso foi citado depois, mas veio do programa Pinga Fogo. Ele cita isso. Deixa eu pegar aqui o texto. Aqui, ó. Contudo, durante a entrevista ao programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, Chico Xavier respondeu uma pergunta sobre o assunto, dizendo: Já ouvimos Emmanuel a esse respeito. Ele diz que a cremação é legítima para todos aqueles que a desejem. Né? A pessoa quer porque quer, vá crema então, né? Não tem problema nenhum. Desde que haja um período de pelo menos 72 horas de expectação para ocorrência em qualquer forno Uhum. crematório, o que poderá se verificar com o depósito de despojos humanos em ambiente frio. Né? Você pode botar na geladeira lá, né, o corpo, né? Isso é barato, mantém lá no freezer, Uhum. aí depois lasca fogo. Então, também foi abordado, né? O que o espírito sente alguma coisa durante a cremação? Emmanuel abordou essa questão no livro Consolador. Né? Segundo ele, na questão 151, o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos. Na cremação faz-se Uhum. mister, né? Faz-se necessário exercer a Uhum. caridade com os cadáveres, procrastinando, ou seja, atrasando, né, por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existe sempre muitos ecos de sensibilidade. Eles usam uma maneira mais poética, né? Muitos ecos de Uhum. sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital. Nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Não sei se coincidiu com o que eu estou falando aqui para você, mas eu acho que coincidiu. Ou seja, Às vezes a é o gente ouve, espírito desencarnado que lê um comanda esses livro e isso fica fluidos. na mente e depois a gente esquece. Então, mas não, tudo bem, tranquilo. A gente vem aqui, hoje em dia tem internet, rapidinho a gente dá um jeito de Pô, achar. Então, olha só. e você jogou aí, né? Ah, sim, botei aqui no Google rapidinho, visão espírita, Ah, cremação. tá. Aí você acha rapidinho. Então, o que acontece? Esse, essa relação que você tem com o corpo físico, quem tá manipulando fluidos continuamente para dar ânima a um corpo físico é você. Você sempre está manipulando fluidos para dar ânimo a um corpo físico. Então, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Então, há um processo de simbiose. Dependendo de quanto você está dependente desses fluidos, né, você tem uma atração maior e você se sente
chamado, prisioneiro, quase que um conto da sereia, né? Você fica meio que encantado em estar ainda conectado a um corpo físico, Então, aí entendeu? não Nesse existe aquela sentido. questão. Desculpa tá Não, insistindo, não, mas é uma pode dúvida. insistir, claro. É, por exemplo, aquela questão de repente, houve uma programação para que eu desencarnasse aos 80 anos, Não, suponhamos. isso não existe. E Isso não existe. não Não, existe? não existe. Desculpa, isso não existe. Não, ótimo, me Isso, ensina, não, porque não, não, isso para a não é. gente não falar e- besteira, Não, né? não, a reunião de estudo eu posso conversar abertamente com você. Numa reunião Não, pública eu nunca falaria isso. tranquilo. O que acontece? Hum, Isso foi difundido e eu nunca encontrei essa resposta. As pessoas falam isso. hum, Ninguém nasce exatamente sabendo com data marcada. Quem cria fluido vital no corpo físico é você. Você uhum. não vem com uma bateria de 80 anos. Isso não existe. Ah, eu, Quem. sinceramente, achava que era assim, que Não, a não. gente tinha um projeto aproximado, né? Mas aí, de acordo com a sua a vida, o tipo de vida que você leva, no sentido de raiva, cólera, alimentação, vícios de droga, cigarro, babá, babá, você é, isso é o que eu achei que fosse, Sim. que eu acho que seria. Então, você perde fluidos. Consome numa taxa mais Porque elevada. consome, porque você dorme mal, você se enraivece com muita facilidade, você bebe, você dorme mal, então, assim, né, tem uma vida desregrada, então que tudo isso faz, né, você perde os fluidos. E aí, de repente, isso na minha cabeça, eu pensando, né? Então, de repente, vai que, sei lá, tinha na minha cabeça projeção aí de 80, 70 anos, e eu venho desencarnar aí com 50 e quero que ser cremada. E aí? Aí eu vou. O, o corpo vai ter essa sensação toda da cremação. Então, olha só, vamos lá, vamos voltar à fita. Em primeiro lugar, a gente tem. Desculpa, Não, não, Tonzelli, não, mas você está eu não certo. entendi. Eu adoro esse tipo de pergunta. Porque tem uma base fundamental de sentimentos na sua pergunta que geralmente a gente não percebe. E como me deu o estalo aqui agora, eu vou falar. Nós temos uma coisa esquisita nessa época que a gente está vivendo do ano 2000 para frente, né? Eu não posso afirmar para trás se era assim também, mas qual é a ideia? Que você controla tudo. Que você tem controle sobre começo, meio e fim. Que o que você estuda na escola sobre o tempo e o clima é o que acontece na vida real. Não porque você está observando a natureza e detectando fragmentos de informações, mas porque você já enxergou a verdade. E se a natureza não está funcionando exatamente como deveria, que você aprendeu na escola, a natureza está errada. Ok? Guarda só esse sentimento de Uhum, controle. É uma coisa perturbada. uhum, Né? Há um bom tempo atrás, todo mundo falava que o universo foi desenvolvido através do Big Bang. Aí o último uhum, telescópio da NASA, o James Webb, o Hubble, ele só tinha capacidade até 12,3 bilhões de anos à frente para enxergar, né? Esse novo telescópio, o James Webb, consegue enxergar muito mais. Então, quando for observar uma distância de mais de uns 13 bilhões de anos, encontrar galáxias gigantescas lá, ué. Mas como é que pode ter galáxias gigantescas lá se não dá tempo de formar? Se não existia nada, era só um nada. Então, assim, é uma presunção nossa imaginar como as coisas têm que funcionar. Não é assim que funciona, né, gente? Nós temos só fragmentos de informações, ok? A ciência da Terra só tem fragmentos de informações da verdade. Agora vamos pegar que aqui não é fragmento, né? Vamos pegar as informações que a gente tem da doutrina espírita. Você não vai encontrar isso escrito no livro dos Espíritos.
essa falando que não sei o que, que você tinha 80 anos. E isso foi uma mistureba, foi uma misturada danada de espiritualismo, Caramba. entendeu? Que não tem a ver diretamente com o espiritismo. Não existe isso. Existe um projeto perfeito, lindo, maravilhoso, que você não vai maltratar o corpo físico, né? Por exemplo, você não vem, vamos supor que você trabalha numa loja para vender carro. Você, quando está Ah, vendendo o carro, você não sabe se o novo dono do carro vai bater com o carro, vai tacar fogo no carro, vai explodir o motor porque ele esqueceu de botar óleo, vai destruir o motor. E você não sabe o que a pessoa vai fazer com o carro. Você projeta o carro uhum. da melhor forma. Eu nunca vi um engenheiro. Olha só, esse engenheiro vai projetar só para 50 anos aqui para vender aqui. Para outra concessionária, ele vai entregar carros de 30 anos. Para esse aqui, vai entregar carros de 80 anos. Se a gente já não pensa assim, quem dirá Deus? É lógico que ele vai ofertar o melhor possível. E você participa desse projeto. O projeto de construção do seu corpo físico, você participa de uma certa forma. Porque tem certas. Isso tá no livro do André Luiz, né? Exatamente, exatamente. Então, Sim. esse Ó, então vou processo. te falar uma coisa, hein? Se a coisa não é assim, tem muita gente pensando errado. Não, mas pensar é livre. Pensar é um atributo divino, é o atributo mais caro que a divindade nos patrocina. Você pode pensar um Não, monte de porque a gente quer bobagem, não tem problema. aprender, a gente quer aprender o certo, né? Mas que Não, tem um monte de claro. gente que pensa assim. Então, mas aí você não tem que pensar igual, aí você tem que correr atrás. Onde você Não, eu leu quero. isso? Exatamente, Você tem isso. exatamente. Eu adoro caçar informações que todo mundo que diz que é normal. Né? Por exemplo, quando eu era criança, minha mãe falava assim, ó, não toma leite com manga não que você morre, vai estar leve a morrer. É lógico que E em seguida eu é fui lá, mesmo. eu enfiei um pedaço de manga na boca e tomei o leite em cima. Vamos ver, Ih, mãe. caramba, é mesmo. Aí ela ficava Antigamente assim, não podia. você tá Manga com doido, que não leite, sei o nem quê. pensar. Você não pode comer alguma coisa e mergulhar numa piscina, senão você morre. E também. Falei, que coisa É, doida é essa? verdade. Eu sempre comia alguma coisa e mergulhava na piscina. Que estranho, não morri. Aí eu pegava, subia de novo, comia outra coisa e mergulhava na piscina. Ué, não morri de novo. Que coisa esquisita. Eu sempre gostei de fazer essas coisas assim. Porque eu queria entender É como é que a verdade. pessoa tinha certeza absoluta. Ou então, quando era criança, Uhum. as pessoas Agora falavam. eu entendo o cabelo branco de Dona Adelina. É, coitada. Cortou o dobrado comigo. Então, Essa foi boa, Ana. entendeu? Tem coisa assim que você fica. Da onde a pessoa tirou isso? Quando eu era criança, as crianças falavam assim: alguém passou e derrubou o meu chinelo, o chinelo ficou de cabeça para baixo. Vocês devem lembrar disso. Ei, desvira, senão sua mãe vai morrer. Assim, Ai, muito. aí eu falo assim: por que minha mãe tem a ver com chinelo? Pô, minha mãe vai. Tá escrito no chinelo? Pô, se ela se virar, ela vai morrer? Como assim? Não entendi. E as pessoas falavam isso. Ah, é? Você vai arriscar? Vai arriscar sua mãe morrer, que não sei o que, fazer aquele maior terror. Tá bom, eu desviro. Você quer que eu desvire o chinelo? Eu vou lá e desviro. Desvirei o chinelo. Mas eu tenho certeza que ela não vai morrer. Não por causa disso. Que coisa doida. Onde inventou isso? É, nada a ver. É. Então, se você parar pra observar, cara, só tinha coisa doida no mundo. O mundo sempre foi totalmente alucinado. Ah, tinha formiga andando em cima da comida. Pode comer, porque a formiga faz bem pros olhos. Meu Deus, a formiga acabou de passar no lixo. Inclusive lixo de banheiro. Passou em fezes. Lixo, a formiga, ela come. Uma vez eu vi um gato morreu e isso eu vi no dia. No dia seguinte já não tinha mais nada. É o As gato com. formigas comeram todo o gato. Formiga são carnívoras. Elas sempre Uma foram coisa assim carnívoros, horrível. né? Então você fica assim, cara, que doideira, de onde tiraram esses negócios? Então, são crendices atrás de crendice. Cara, você não pode jogar não sei o que em cima do telhado, senão dá azar. O que significa dar azar? Eu nunca entendi. Aí as pessoas tentavam explicar. Pô, mas vai arriscar, vai dar ruim. Ah, entendi. A pessoa quer me forçar a fazer o que ela tá fazendo. Então, Uhum. assim, para você se sentir parte, ou no mínimo pertencer a um grupo, se você não fizer exatamente o que o grupo está fazendo, você é o do contra, né? É uma doideira. Isso. Então, mesmo nos conhecimentos espíritas, a gente tem que tomar esse cuidado. Tem, fulano falou que é assim.
Aí você chega lá no final da reunião, olha, eu vi você no estudo falando isso. Eu vi você no estudo falando isso assim, assim na reunião pública. Você pode me dizer de onde você leu isso? Que eu quero ler também. Vai lá e pergunta, porque tá certo, é coerente. A pessoa está afirmando isso. Ó, já vi muitas pessoas falando o seguinte: ó, ninguém desencarna antes da hora. Aí tem uma pergunta nos Uhum, espíritos, que Kardec perguntou, né, aos espíritos, por que tem uhum. crianças que ficam assim alguns aninhos, né, às vezes nem anos, meses, e desencarnam? Aí os espíritos responderam: ué, para completar as encarnações que eles não puderam completar, que ficou faltando. Ué, então se Uhum. ficou faltando, é óbvio que eles desencarnou antes do horário, né? Antes do tempo. Antes do tempo. Pô, é óbvio, né? Ou seja, mas não no tempo cronológico de giro do planeta Terra, mas no tempo do coração. Ele queria mais tempo de convívio com aquela mãezinha. Ele queria mais tempo de convívio com Beltrano, com Ciclana. Mas naquele projeto, daquele destino, daquele conjuntinho ali, ele não pode participar agora. É só lá na frente. Ah, mas vamos dar um quebrar um galho, vamos deixar um pouquinho só para quebrar um galho. Então, eles planejam isso para completar o tempo. Ou seja, completar o convívio, vai? Não vamos falar de tempo. Completar o convívio que você tem direito. Você tem direito àquele amor. Você cultivou aquele amor. Você fez aquele amor crescer. Você animou aquele amor por aquele outro ser. Sofreu, ralou, se esmerou. Você acha que você não vai ter oportunidade de reencontrar essa pessoa? Que Deus é esse, cara? Que diz que é suprema sabedoria, suprema bondade, e no final a Uhum. bondade é seletiva? É óbvio que não. Então a gente tem que desconstruir esses perfis de pensamento e separar o que é crendice que a gente acabou aceitando durante muito tempo e o que realmente a gente observa os fundamentos que Kardec trouxe para a gente de forma mais organizada. Agora, a gente vai ter que caçar essas informações, não tem jeito. Né? E já digo mais, estamos na reunião de estudo, eu posso falar isso na reunião de estudo. A tradução em português, ela é ruim, tá? Se você tiver oportunidade, achou essa, nossa, essa frase aqui tá estranha em português. Tá quase vendendo que Deus é perverso. Você pega essa mesma frase e lê no francês. Vai lá e lê no francês. E você vai perceber que na verdade há um princípio ali onde a pessoa que traduziu, ué, é uma pessoa como outro qualquer, ela tem a forma como ela acredita. Não foi ela que escreveu em francês. O original está em francês, gente. Está em francês. Então você vai ver, por exemplo, em alguns escritos no meio do Pentateuco, né, as 5 obras básicas, a tradução, você vai ver em alguns livros, até mesmo no livro Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que Deus pune. Aí quando tu vai pegar a É. tradução no francês, está lá, Deus educa. Ué, peraí, ele não quis dizer Uhum. pune não? Porque para mim punir e educar tem uma distância muito grande. Com É uma, certeza. né, semanticamente é uma distância muito grande. Muito, muito, Mas muito. você só vai conseguir garimpar isso se você sentar para estudar. Você se, pô, mas é incoerência. Eu tô o tempo todo, ele ficou Educar capítulos. se educa com amor, né? Exato, ele ficou Punir tem que ser. capítulos e capítulos explicando que Deus não pune, Deus não desce de sua infinita sabedoria para ficar brincando de punir quem faz coisa certa, coisa errada. É óbvio que não pode aparecer lá no texto uma contrariedade dessa. Mas quando tu vai ver, aquela pessoa que está traduzindo, ué, ele é um católico, ou ex-católico, ele está só traduzindo. Ele não consegue, ele enxerga aquele vocábulo segundo o conceito dele, psicológico, social. Sempre ele vai colocar um pouco das impressões dele quando você traduz. É inevitável. Por isso que quando eu consulto a Bíblia, eu gosto daquela Bíblia chamada Bíblia Paralela, que tem o original, né? Tem a tradução em português, mas também tem o original em hebraico. O Velho Testamento eu consigo acessar o hebraico antigo. E também do Novo Testamento, né? É grego, grego arcaico. Ah, mas poxa, é muito difícil ler isso e ficar pesquisando palavra por palavra. Mas se você quer compreender aquele vocábulo que está ali, que às vezes o nego está inventando, você consegue, né, estudar e perceber que tem certas coisas que é natural. Você vai traduzir como você pensa hoje, mas você não consegue entender como aquele grupo
E a gente tem a visão geralmente de desprezar, né? Falar que tudo que é para trás é velho, ultrapassado. E tudo que é novo é moderno e melhor. Só que aquele grupo lá do passado são os exilados de Capela, né? O povo hebreu é todo exilado de Capela. Nós é que somos ultrapassados perto deles. A gente não percebe isso, entendeu? Só quando vai estudar o Espiritismo. Aí muda a nossa percepção até da história, né? Gente, a hora aqui já estourou. A conversa tá muito boa, mas eu acho que deu para sanar a dúvida das 72 horas. Obrigada, Rogério. Nada que isso, sem problema nenhum. Não sei por quê, A gente tirou a dúvida das 72 horas, dos cabelos brancos de Dona Adelina. Ih, foi ótimo. Essa foi boa. Mas é por aí mesmo. Mas vamos lá, vamos fazer nossa prece de encerramento e agradecer por tudo. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita mãe misericórdia, agradecemos, Senhor, as suas infinitas e grandiosas vibrações de amor e carinho por todos nós. Só temos a agradecer, Senhor, por todos os recursos que nos são dispensados, para que possamos nos integrar à grande obra divina, reconhecer que temos que aprender a ser fontes de irradiações do bem igualmente. Obrigado, Mestre, pelos seus ensinamentos, pelos seus fornecimentos contínuos de amor e carinho por todos nós, nos convidando a nos esforçarmos mais para agirmos com mais bondade, com mais paciência, com mais brandura e, acima de tudo, sempre desenvolvendo aquilo que o Pai aguarda que desenvolvamos nos destinos que nos são planejados e projetados. Obrigado, Mestre, por tudo. E assim pedimos por darmos por encerrada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja.